Boa noite a todos os irmãos. Começamos agora mais um estudo do nosso curso de Introdução ao Antigo Testamento. Hoje nós estamos, se eu não me engano, no 8º estudo. E hoje nós estaremos tratando sobre o período da monarquia. Semana passada a gente viu o período dos juízes. E no dia de hoje a gente estará então entrando nesse momento tão importante da história de Israel. Hoje, finalmente, a gente vai chegar próximo ao apogeu tanto da espiritualidade do povo, quanto também do domínio político, do domínio territorial, militar, enfim, da história de Israel. A gente vai chegar na fundação de uma nação propriamente dita, com seu território definido, com uma monarquia definida, uma burocracia definida. E com a graça de Deus nós estaremos então estudando os livros de 1 Samuel até uma parte de 2 Samuel, se Deus assim desejar. Então, iniciando nosso estudo, gostaria de começar com uma oração e rogaremos ao nosso Deus que esteja nos abençoando. Então, oremos todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, agradecemos a Ti pela Tua misericórdia, agradecemos a Ti porque o Senhor é este Deus tão maravilhoso e o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos permite que estudemos a Tua palavra, que conheçamos a Tua palavra e que dela nós tiremos proveito, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, aos irmãos que ouvem, que tenham sua atenção, tenham sua capacidade de reter, de entender e tudo mais, abençoada pelo Senhor, e da mesma maneira a mim, que o Senhor abençoe a minha capacidade de poder falar aos irmãos, de poder explicar o conteúdo e de poder fazê-lo, Senhor, de maneira que glorifique ao Senhor. Agradecemos a Ti por este momento e pedimos que o Senhor nos abençoe neste estudo de hoje, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Então, irmãos, como eu comentei, né, semana passada nós estudamos o período dos juízes e foi uma aula interessante porque a gente viu muitos estigmas, muitos pré-conceitos que a gente leva ao ler o livro dos juízes. A gente viu que tem muitas coisas ali que não condizem muitas vezes com aquilo que nos parece ser o mais natural da leitura. Então a gente viu um pouco da perspectiva histórica que o Antigo Oriente tinha, né, que as civilizações da Antiguidade tinham. E nós vimos que isso é importante porque nos mostra como que a gente consegue encaixar melhor a ordem teológica da narrativa dentro dos livros, né? Deixando um pouquinho menos rebuscado, a gente viu que a história que é narrada ali, ela não está tão preocupada em mostrar uma linha do tempo cronológica com eventos, né, no sentido de causa e efeito, quanto está preocupada em mostrar ciclos que acontecem ali, que não necessariamente esses ciclos acontecem consecutivamente, né, que é o que nós vimos, que inclusive houveram juízes que eles tiveram o seu ministério, né, que tiveram o seu juizado, pode assim dizer, simultaneamente a outros, né, que também aparecem no livro dos juízes. E agora que a gente começa o livro de 1 Samuel, isso é importante porque a gente vai ver, então, os dois últimos juízes e como que eles ajudam, como que eles fazem a primeira parte da transição do povo de Israel para a monarquia. Uma dica que eu tenho dado desde do Pentateuco já, né, é que a gente leia as histórias, a gente leia as narrativas da Bíblia, sempre pensando o que vai acontecer agora, e agora, o que será, né, com essa curiosidade mesmo de pessoa que conhece pela primeira vez a história, de pessoa que está empolgado para saber ainda o que ocorrerá, né? Ainda que naturalmente, né, a gente já tenha lido algumas vezes esses textos, a gente lê dessa maneira. Então a gente viu que semana passada, né, a pergunta que ficou no final do livro dos Juízes foi a seguinte: o que será do povo de Israel depois de tanto decaimento espiritual? E né, esses são os ciclos, né? A gente viu que eles vão se afunilando até chegar num pontinho. A gente viu já
no Pentateuco o que era esse afunilamento e qual pontinho que era esse. E agora, nos Juízes, há esse afunilamento e o pontinho no qual ele chega é essa decadência espiritual de Israel. Então, a gente suscitou perguntas, né, viu? Tem certas promessas ainda que estão para serem cumpridas. E a gente ainda está pensando, né? Poxa, Deus falou que ele ia apartar de Israel a sua iniquidade, mas a gente viu que isso não se resolveu. A gente viu que Deus, ele falou que o povo seria liberto. A gente viu, né, diversas promessas que ainda restavam a serem cumpridas, não é mesmo? E quando a gente viu isso, a gente, né, terminou então o livro com esse questionamento, né? Porque parecia que o povo chegando na Terra Prometida, eles encontrariam finalmente esse refrigério, finalmente encontrariam a resolução, né, para essas promessas, né? Porém, a gente viu que esse não foi o caso, muito pelo contrário, o povo chegando lá, eles não fizeram aquilo que Deus mandou e fizeram aquilo que Deus mandou que eles fizessem, né? Deus mandou eles fazerem A, eles não fizeram. E Deus mandou não façam B, e eles foram lá e fizeram justamente isso. Então, é a partir disso que a gente vai pegar agora, porque é só a partir dessa perspectiva que a gente consegue entender direitinho o que estava acontecendo no comecinho de 1 Samuel. Então, se os irmãos lembrarem, né, de como que é essa parte, 1 Samuel vai começar falando sobre Eli, esse sacerdote que estava lá e que ele era um juiz também. Então, tanto Eli quanto Samuel foram juízes também. Só que eles foram juízes nessa transição. E o primeiro momento do livro, o primeiro momento dessa parte que vai nos ser mostrado, é um sacerdócio decadente. É um sacerdócio que ele não condiz com aquilo que era o desejo do Senhor. Então ele vai ser essa personificação, né, desse sacerdócio, dessa nação que se afastou do Senhor, por conta de que, ainda que ele tenha tido um papel importante, né, no acolhimento de Samuel e tudo mais, a própria palavra ela aponta pecados, né, na vida de Eli, como por exemplo dele amar mais aos seus filhos do que ao Senhor, seus filhos que também eles participavam nos sacrifícios, né, e tudo mais, e não conheciam direito ao Senhor, não se importavam com as coisas do Senhor, mas estavam ali como líderes espirituais em Israel. E isso era tão complicado, né, até de maneira que o povo começou a ficar meio receoso dos sacrifícios, né? Então a palavra ela fala, né, que eles tinham inclusive um garfo, né, com o qual eles pegavam as carnes lá, né? Quer dizer, ó, o que pegar aqui no garfo é nosso, né? Enfim, que não era assim que tinha sido, que Deus tinha instituído, não é mesmo? E até é interessante que na mitologia popular muitas pessoas falam de Satanás ter um tridente. E a origem desse pensamento de Satanás ele ter um tridente vem dos filhos de Eli, porque por causa do garfo, né, que era um garfo de 3 pontas, e fala, né, que eles eram filhos de Belial. Isso a gente vai ver sendo falado. E daí sendo filhos de Belial, com o tridente e tal, então é o demônio lá que tem o tridente. Então Satanás ele tem um tridente, né, que fica no inferno lá para torturar as pessoas com o tridente. É daí que vem essa mitologia, né? Essa imaginação popular. Mas enfim, o que eu quero dizer, né, com tudo isso é que esse primeiro ponto vai mostrar como a religiosidade no povo de Israel estava com um nível baixíssimo nessa época. E a gente vê, né, então essa decadência. E será que fica por aí, né? E Eli, né, ele vai ser esse mau sacerdote, esse sacerdote decadente, né, que surge no começo. E daí um episódio interessante, né, até mostra inclusive como o povo já se tornou idólatra até mesmo com a religião verdadeira, né, com a religião que Deus tinha dado para eles, porque eles foram guerrear e ao sair guerrear
eles pediram para levar a Arca da Aliança junto, porque a Arca ela simbolizava essa presença do Senhor ali entre o povo, né? E daí, ao saírem para guerrear levando a arca, o que eles queriam era uma visualização, uma coisa, um símbolo visível de que Deus estava presente com eles. A gente vê diferentemente, por exemplo, depois em Davi, né? Que Davi, quando o filisteu ele começa a envergonhar o povo, né? O que Davi ele fala? Não, gente, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Quem que é esse cara? Quem que é essa? Quem ele fala? Quem que é esse circunciso aí que tá querendo insultar o povo do Senhor, né? E ele na fé, crendo em Deus com a sua fé dirigida de maneira correta, né? Com a sua fé habitando no lugar correto, ele não precisa dessa representação visível, diferente do que o povo queria nessa guerra, né? E isso é uma quebra do segundo mandamento e também é uma comparação com aquilo que havia nos povos pagãos. Porque a ideia dos povos pagãos, quando eles tinham os seus ídolos, especialmente os ídolos de Baal, era que você tendo uma imagem, você tendo aquela figura, o que você podia fazer era, ao prestar os sacrifícios, ao fazer coisas para aquela figura, você dobraria a vontade da divindade. E é mais ou menos isso que o povo queria também. A gente está levando Deus para a guerra e olha só, a Arca do Senhor está na guerra, né? Se a Arca do Senhor está na guerra, como é que ele vai negar a vitória para a gente, né? E ocorreu esse episódio trágico, né? E daí eu comentei que né, é uma quebra do segundo mandamento, porque eles queriam ter essa representação visível do Senhor lá. E acabou que não deu certo, né? Não funcionou muito. Os filisteus acabaram tomando da arca e eles levaram a arca embora. E nisso morreram, né, os filhos de Eli. E quando chegou a notícia para ele, né, a palavra fala que ele estava com uma cadeira, né, esperando chegar o pessoal. Quando chegou o moço lá e avisou que eles tinham perdido a guerra e que a arca tinha sido levada, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e faleceu, né? E nesse momento o santuário ainda do povo ainda não era em Jerusalém, né, naturalmente, a gente vai ver isso hoje, quando que surgiu Jerusalém, mas era em Silo. Então, quando a gente vai pensar, né, na nossa imaginação, né, na leitura, é importante pensar que ainda não era em Jerusalém, né, era um terreno um pouco mais abaixo, né, que era mais ao sul, e era por isso que foi possível a gente... perdão, desculpa, gente, eu divaguei aqui um pouco. É por isso que posteriormente a gente vai ver que a arca depois é levada por Davi, enfim. Nesse momento era em Silo, o foco, né, o centro de adoração do povo. E, historicamente, a Bíblia não nos narra, né, esse evento, mas a gente vai ver lá, depois em 2 Samuel, que as pessoas estavam oficiando não em Silo, mas em Nob. E o que né, nos aparenta que aconteceu era que os filisteus, tendo vencido a guerra, eles chegaram também em Silo e destruíram a cidade lá. Então depois ela foi transferida, era por isso que eles estavam oficiando, né, estavam fazendo os ofícios sacerdotais em Nob, né. E aparentemente aqui, né, se chega nesse ponto da história, acabou, né, acabou a aliança do Senhor, Deus falhou. E lembra que a gente tinha falado também, se eu não me engano foi na semana passada, a gente tinha comentado que a questão de que o povo tinha como visão era que quando uma pessoa ganha uma guerra, era porque o Deus dela estava ganhando aquela guerra. Então, quando um Deus ganha do outro, você tem essa relação de submissão. Quando um povo ganha uma guerra contra o outro, o meu Deus está tendo o seu Deus submetido à vontade dele. O meu Deus ganhou. Né? Isso que era a ideia. E a narrativa da palavra, quando ela vai falar sobre todo o caminho que a arca percorreu, que ela chegou lá no templo de Dagon, e daí depois ocorreram manifestações lá, né? E depois a arca acabou voltando para o povo, é para mostrar que a arca ela não foi tomada pelos filisteus, mas sim que Deus tirou a arca dele de Israel. Então, pensando mais uma vez na nossa perspectiva literária, né? Você teve esse Deus
que ele separou um povo para si, tirou o povo do Egito, levou o povo para a Terra Prometida e ele prometeu que ia dar tudo certo. O povo chegando na terra que Deus tinha prometido, que esse Deus tinha prometido, né, pensando literariamente, chegaram lá, o povo cometeu cada vez mais abominações, até que chegou um ponto no qual Deus se retirou da presença desse povo. Fim da história, fechamos a Bíblia, acabou, não tem redenção, não tem mais nada, Deus falhou nas suas promessas, Deus não é poderoso o suficiente, Deus desistiu do povo. Mas, né, continuando lendo, a arca acaba voltando para o povo lá em Jerusalém. E até, né, a gente vê o nascimento de Cabode, né, que Cabode significa que a bênção foi retirada de Israel. E literariamente aqui o que nos aparece é que acabou. E depois disso, né, a arca ela vai para Kiriat Jearim, e provavelmente ela não era usada ritualmente lá, né, não tinha o seu uso normal, né, de estar dentro do templo e o povo fazer, né, tá ali na frente e tal. Uma coisa que eu esqueci de comentar era que quando a gente vê, é que falando dentro dessa decadência espiritual, quando a gente lê lá no comecinho de 1 Samuel, que Samuel, sendo pequenininho, ele tinha uma estolazinha que era dele e que ele oficiava também na presença do Senhor. Isso não é para ser bonitinho, né? A ideia era que o povo estava cometendo abominações e que inclusive ele participava disso, ele permitia que o menino fizesse, ou colocava o menino para fazer esse tipo de coisa, ou permitia que isso acontecesse, né? Que de alguma maneira isso acontecesse. Então isso mostra o declínio espiritual, não é porque o Samuelzinho era muito bom, né? Era um rapazinho muito dedicado, né? Ó, desde pequenininho trabalhando na igreja. Não, não é isso, né? A ideia era que havia um declínio mesmo, isso era errado, isso não podia estar acontecendo. Isso eu falo isso por conta de que, né, a gente vai ver então depois que quem assume o ofício profético, que antes era de Eli, esse ofício é tanto profético quanto de juiz, né, perdão, de sacerdote, de juiz, é Samuel. Que Samuel, tendo crescido e tendo experiência lá no templo, enfim, né, perdão, no oficiar, né, no tabernáculo, enfim, entre o povo lá, ele, é, tendo essa experiência, né, ele acabou sucedendo a Eli. E Samuel, então, ele estando lá, ele juntou certos profetas ao seu redor, e quando foi destruído Silo, ele acabou voltando para a terra dele, e é lá que ele acaba tendo fama, né, de ser uma pessoa muito sábia e de conhecer os oráculos do Senhor. Então ele voltou de volta para a sua terra. E lá ele começou inclusive a juntar, né, certos profetas ao seu redor, um número de pessoas que estavam próximas a ele. E nesse momento também, né, os líderes da tribo começam a desejar um rei para fazer resistência aos filisteus. E aqui é interessante que a gente começa a condenar a monarquia, né? Pensando que, olha só, a monarquia foi um erro, que o pessoal queria, Deus falou que o povo estava rejeitando, não a Samuel, mas estavam rejeitando a ele mesmo, estavam rejeitando a Yahvé, porque eles estavam pedindo um rei. Isso se dá por dois motivos, né? Primeiro, porque um povo queria um rei para imitar as pessoas que estavam próximas, né, nas nações próximas. E aqui vale também a importância, né, de que o povo não ficava preso na sua cidade. Eles tinham comércio com outras nações, iam para outros lugares, enfim, né, eles conheciam como é que eram as outras terras. E o povo começou a pedir um outro rei. E a ideia era que o rei ele faria aquilo que Yahvé, que Deus, não estava conseguindo fazer, que era proteger o povo contra os filisteus, contra os povos lá que, que molestavam, né, o povo. E também outra questão era que eles queriam esse rei que fosse esse rei no sentido carismático. Então a gente vê o tipo de rei, a gente vai ver daqui a pouco, né, a descrição desse rei, como que ele era. E vai se assemelhar muito, né, aos juízes, que os juízes eram esses líderes carismáticos. Se você não entendeu direito o que é um líder carismático, você pode voltar depois no nosso estudo dos juízes para entender melhorzinho o que são esses líderes espontâneos e carismáticos. Mas a semelhança disso foi que eles escolheram, que foi escolhido o rei, né? Esse primeiro rei do povo. E também que o rei não apenas ele faria aquilo que Deus aparentemente estava falhando em fazer,
mas o rei ele era para mitigar o castigo do Senhor. Então o povo começou a pensar que o problema, olha gente, descobrimos o problema não é a adoração a Baal, não é a decadência espiritual, não é a decadência do povo, não é isso. O problema é que a gente não tem um rei. Então a gente precisa de um rei que daí tudo se resolve. Aí o pessoal vai parar de molestar a gente, né? Vai parar de irritar a gente e, enfim, dar problema. E o problema com isso, né, é que esses ataques que o povo sofria, eles provinham do próprio Deus, né? Eram castigos que o Senhor estava impondo sobre o povo. Que a gente viu isso nos juízes, né? Que sempre que surgiam esses problemas, né? Era o próprio Deus que estava mandando. E inclusive, se a gente voltar aqui novamente, a gente já viu esse texto antes, mas se a gente voltar em Deuteronômio 17, a gente vai ver um texto que ele vai nos dizer que a monarquia, desde o deserto, desde antes, ela já era prometida. Então, do 14 ao 20, diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor, que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres nela habitares, disseres: Estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, sim, um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: Nunca mais voltareis por este caminho. E dele vai falar, né, das atribuições do rei. E aqui já era prometido, Deus já tinha falado que o povo ia chegar lá e eles iam pedir um rei. E Deus, inclusive, abençoou, né? E falou: o rei vai fazer isso, isso, isso e isso. E então o problema ali não estava na monarquia. A gente viu até que uma característica, né, do livro dos juízes era que ali você via cada vez mais a necessidade de uma organização do povo, porque o povo separado e esparso como estava não estava sendo capaz de se defender. E daí, estando lá Samuel oficiando como sacerdote, de repente surge um jovem, né, da tribo de Benjamim, e ele vem perguntar sobre as jumentas do pai dele, né, onde será que estão? E Samuel já tinha sido avisado que esse jovem viria e Deus tinha falado que ia ser aquele o rei. E lá Saul ele foi ungido e só que daí ele retorna para Gibeá, né? A ideia aqui é interessante que quando aqui no hebraico, se você pegar o texto ali, quando vai falar que ele foi ungido, não fala que ele foi ungido melech, né, rei, mas é uma outra expressão que ele usa que ele foi elegido como líder. Então, possivelmente, os líderes do povo que estavam lá presente, quando, quando Samuel estava oficiando, né, e que foi feita aquela comemoração e tudo mais, os líderes das tribos que escolheram, né, a Saul, talvez, não estivessem pensando nele como esse rei que a gente vai ver depois, dinástico, né, esse rei no sentido que Davi, Salomão, a sua descendência será, né? Mas, quem sabe, como um general, como um líder militar, como alguém que seria esse que uniria o povo militarmente, uniria o povo ali. Mas assim, Saul de fato foi rei, né? Ele foi esse primeiro rei que aparece na monarquia de Israel. Mas só comentando que, assim, nesse primeiro momento, quem sabe a mentalidade do povo tivesse um pouco distante daquilo que a gente vê como a consolidação da monarquia, mas, né, mas seria esse líder carismático, como a gente falou. E a palavra ela vai dar uma narrativa interessante sobre Saul, né, falando que ele era muito alto, ou seja, ele era muito forte, né, ele era uma pessoa bem robusta, diz que ele era mais bonito do que qualquer outra pessoa qualquer outro rapaz que tivesse em Israel, né, naquela época. Então, naturalmente, essas características são desse líder carismático, desse líder que é para ser um líder bonitinho, que o povo não vai tirar isso do coração deles, né? Até quando vem Jesus, né? Eles esperavam um líder bonitinho, esperavam um Messias, né? Olha só, o cara que vai vir, sabe, no cavalo branco e tal. Mas na verdade não foi isso que veio, né? Então a gente vê a gente vislumbra um pouco o coração do povo nisso. E não havendo capital, né, não havendo nada organizado à época, Saul ele retornou para Gibeá, né, da onde ele tinha saído.
e ocorre então aquela guerra em Jabes de Gileade, e lá Saul ele é endossado como rei. E até aqui a gente está vendo, né, os pontos positivos de Samuel. Então a gente viu que Eli, ele foi ele estava na primeira parte da transição. Então essa primeira parte é desses juízes e sacerdotes, que você tem Eli, que foi esse juiz e sacerdote decadente. Depois você tem Samuel, que foi esse juiz e sacerdote bom. E agora a gente vai ter a segunda parte da transição, que é Saul, como esse rei decadente. Então, Saul, o que ele fez foi que ele fortificou Gibeá, então, e ele teve diversas vitórias nacionais, e é interessante que o início, né, da narrativa de Saul é uma narrativa muito positiva, né? Ele foi um rei que chegou lá e conseguiu libertar o povo. E uma dica para a leitura dos livros, né, para essa parte que a gente está estudando agora, é você perceber que cada personagem ele vai ter o seu apogeu e ele vai ter o seu declínio. Então ele teve o seu apogeu quando ele começou a tratar com Samuel e teve o seu declínio logo depois. Então a missão de Eli, o que a Bíblia quer ressaltar de Eli é a relação dele com Samuel. Samuel ele tem a sua ascensão também até chegar esse momento do levantamento, né, de Saul. E depois a gente vai ver que também a narrativa vai se focar em Saul, então, no perspectiva de narrativa, né, Samuel ele vai sumir um pouco, um tantinho, né, dos holofotes aqui, e Saul ele vai tomar esse lugar de proeminência. E daí Saul, a Bíblia fala muito bem de quando ele está batalhando nas guerras, e depois ele vai ter o seu declínio também. Então, a missão de Saul foi essa de unificar o povo militarmente, certo? De levantar essa primeira ofensa contra os filisteus, né? Oferecer esse primeiro momento, né? De revidar contra os filisteus. Até que chega aquele momento no qual ele se ira contra Jonatas, né? E é até um episódio interessante, né? Porque Saul, ele foi e ele disse, gente, enquanto Deus não nos der a vitória, ninguém vai comer, ninguém vai beber, ninguém vai fazer nada. E daí Jonatas chegou lá e tal, ele viu a água lá, né? Daí ele acabou tomando o que tinha lá e ele quebrou aquele pacto, né? Aquela promessa que Deus tinha, perdão, aquela descrição, perdão, aquele anúncio, né, que Saul ele tinha feito como rei, como ungido do Senhor. Ah, e mais uma coisa, ungidos do Senhor era o rei e era o sacerdote na época, certo? Então essas pessoas eram ungidas do Senhor. Então quando você quer fazer um paralelo com hoje, quem são pessoas ungidas do Senhor, é o rei do Antigo Testamento, é o sacerdote do o sacerdote do Antigo Testamento, né? Então, só um parentezinho, né, pra gente pensar. E daí o princípio da queda de Saul foi quando ele se irou contra Jonatas, porque então Jonatas ele tinha tomado, os olhos dele resplandeciam, né, o que a palavra fala. E daí eles foram e perderam a batalha, e daí Saul ele precisava de uma resposta do que fazer, né? Não, desculpa, Saul ele precisava, né, dessa resposta do que fazer. E Deus não falava com ele. Daí depois acabaram descobrindo que era porque tinha uma pessoa que tinha quebrado o pacto lá por causa de Jonatas, e Saul ele foi lá e ele quis se arremeter contra o próprio filho, quis matar o próprio filho, e ele não o fez por causa do povo que estava ali, né? E é a partir daí que começa o declínio de Saul. Então Saul ele teve esse apogeu e agora aparece o declínio dele. E também Saul ele ofereceu sacrifícios, né, que não seguiam as ordens que Samuel tinha ordenado. E é interessante que quando Saul ele fica impaciente, ele oferece os sacrifícios ele mesmo, ele estava a 8 quilômetros da cidade que Samuel estava. Então era bem pertinho, sabe? Uma corrida chegava lá, entendeu? Para chamar Samuel. Não era muito longe, então foi rebeldia mesmo do coração dele, né? E daí, então, em uma cerimônia particular, em certo momento Davi, então, ele é ungido, né, como rei, e ele começa a tomar o centro das atenções. Então a gente já vê que aqui a gente já está tendo o declínio agora de Saul, e a gente está tendo essa ascensão de Samuel. E Davi, né, a gente lembra, né, das grandes vitórias que ele teve contra o gigante filisteu, nas batalhas, né, e começou a surgir uma sensação de ciúme entre entre Davi e Saul. Só que é interessante que Davi
ele acaba entrando, inclusive, na corte real, né? Que ele toma a filha de Saul por esposa, né? Acaba sendo entregue a ele, ela por esposa. E isso, em parte, significava que a família dele agora estaria isenta de impostos, então era uma condescendência do rei para com ele. Mas foi útil também, porque agora a gente sabe que esse Davi, ele é um cara que ele confia no Senhor. A gente viu, né, isso, que ele confiava no Senhor, não precisava dessa manifestação visível. Enfim, ele sabia que a vitória vinha do Senhor. Que ele tinha experiência com guerra. Então até o cântico, né, olha, Saul matou 1000, Davi matou a 10.000, né. E agora ele tem experiência também na corte real. Porque ele se casa com a filha do rei. E também quando ele tocava harpa pro rei. Ele estava imerso naquele círculo, né. E Saul, por diversas vezes, ele tenta, né, remover, tenta assassinar o jovem. E, e é isso que acontece. E Davi, ele também acaba tendo uma amizade muito grande, né, com Jonatas, que era o filho de Saul, e isso, né, trouxe para ele informações privilegiadas. E Jonatas, ele... Às vezes a gente pensa, né, na relação entre Davi e Jonatas como uma relação entre amigos, simplesmente, né? Mas era uma relação que era muito parecida com uma entre pai e filho, por conta de que havia uma diferença de idade muito grande entre Davi e Jonatas. A gente vê que no começo da monarquia de Saul, Jonatas já era líder lá naquela época, ele comandou exércitos, se eu não me engano, e, Davi ele era muito mais novinho, né? Então havia provavelmente, né, essa diferença muito grande de idade. Davi ele nasceu perto do ano 1041 e Jonatas já era líder de homens no princípio do reinado de Saul em 1050, né? Lembrando que o tempo é contado ao contrário, porque é antes de Cristo, né? Então 1041 é antes e 1050 é depois, né? Não, é o contrário, perdão. 1050 é antes e 1041 é depois. Então Jonatas era uns 30 anos mais velho que Davi. E até aquele momento que a gente tem que Jonatas ele dá uma capa para Davi, isso simboliza que Jonatas ele já estava vendo que a monarquia, que o reinado de Saul, ele não era esse reinado abençoado pelo Senhor. E a gente viu lá desde o começo, né? A gente viu desde José do Egito, né, a importância que as vestimentas tinham naquela época. Então, ao entregar a capa para Davi, a ideia era que ele estava reconhecendo mesmo que Davi ele seria esse futuro rei mesmo. Ele era essa pessoa que era segundo o coração de Deus e não Saul. Ele tava, Jonatas ele deixa as suas ambições políticas e tudo mais por conta de Davi. Até porque, né, Jonatas era filho do rei, então possivelmente o trono passaria para ele caso a dinastia continuasse, né, naturalmente abençoada por Deus. E feito isso, ocorre aquela situação na qual Davi ele tem que sair fugido, né? Ele sai fugido e ele vai lá pro sul, né? A gente já estudou um pouquinho de geografia, não sei se precisa por enquanto mostrar o mapa, eu vou mostrar o mapa daqui a pouco. Mas... na verdade dá já pra eu mostrar o mapa, perdão, gente. A gente tem aqui, eu tenho um mapa que mostra aqui um pouco de como que era o reino de Saul nessa época. Então, esse é um mapinha, né? A gente tem aqui essas conquistas, essas vitórias de Saul. Então Saul ele já teve essa expansão territorial diferente daquilo que a gente viu aqui nos Juízes, se os irmãos lembram, né? Que era esses enclaves que a gente tinha aqui, né? Onde parte o povo dominava, parte aqui você tinha povos estranhos no meio do povo, enfim. E aqui Saul ele já conseguiu consolidar muito melhor. Então veja como essa foi a missão dele mesmo, que ele teve um grande papel aqui de estender de verdade o domínio político do povo e acabar com certos problemas, né, que haviam nessa época. E daí aqui para o sul, que Davi ele acaba fugindo, e ele vai passar mais ou menos 10 anos nessa aí de fugir, certo? E como fugitivo, né? E daí aqui ele segue, né, para onde estavam os filisteus, e daí lá ele fica em Adulão, e 400 pessoas também acabaram se aliando a ele, né? E até é interessante que alguns historiadores, né, acabam traçando Davi quase como um pirata nessa época, né? Agora o Davizinho era bandido, destemido e temido entre os filisteus, né? E,
E ele tinha então essas 400 pessoas, né, que ele meio que comandava um bando ali. E, e Saul, né, mais uma vez mostrando o declínio dele, ele acaba ordenando inclusive a execução de Abimeleque e 80 outros sacerdotes porque eles ajudaram Davi a fugir para Filístia, né, para o território dos filisteus. E daí Davi ele acabou ficando em Keila, e lá aparece Saul, daí Davi foge então para Zif, daí de lá ele para em Engad, Aquilá, e é isso, né? E acaba que narra também um episódio que Davi estava em Parã, e lá ele protege a propriedade do povo que estava lá, dos assaltantes, né? E então é isso que Davi estava fazendo, ele virou um líder de bando, né? Virou esse destemido e temido, né? E ele teve permissão, então, depois de Aquis, para residir em Ziklag, e lá ele virou meio que um vassalo, né, de onde ele estava. E a ideia lá era que ele não fosse tomado de surpresa, né, porque enquanto ele estivesse ali na Filístia, Saul ele apareceria a todo momento, né. E passou mais ou menos 1 ano e meio entre Davi ele virar vassalo e Saul encontrar o seu fim. E, né, isso narra também, então, essa história decadente desse primeiro rei. E agora a gente está vendo, então, esses 4 vão dominar essa narrativa da transição. Então, Eli, Samuel, Saul, Davi terminou a transição para a monarquia. Então, Eli foi um sacerdote decadente, um juiz decadente. Samuel foi um juiz e um sacerdote muito bom. Saul foi esse rei decadente. E agora a gente vai ver Davi, como que ele vai adentrar, né, nessa narrativa. Davi, então, ele teve um duro treinamento, né, um treinamento muito difícil para se tornar rei. E a gente lembra que Davi ele já tinha sido ungido, só que nessa cerimônia particular. E se a gente for ler também literariamente, pensando o que vai acontecer, a pergunta que fica é o que vai ser desse rei que foi ungido. Será que o ímpio vai vencer o santo, né? Será que o mau rei vai vencer o bom rei? A gente vai ver isso agora, né? Ainda não sabemos, né? O que fica nos próximos capítulos, né? Só que a gente pode ver isso também como um treinamento, né? Que Davi ele teve esse duro treinamento para se tornar rei. E nesse momento ele era um fora da lei em Israel, mas em certo momento ele retorna a Judá. Só que vale ressaltar que foi um tempo, né? Foi mais ou menos uns 7 anos entre a morte de Saul e Davi ele se tornar esse rei unificado e propriamente dito de Israel, né? E aqui a gente já começa a perceber que o povo já está meio faccioso. E até a gente viu que nos juízes, o que descrevia o que era o povo era perdão, me fugiu o nome do termo, uma confederação tribal. E aqui já está se esfacelando essa confederação tribal, você já tem tribos, né, que estão mais próximas umas das outras, e a gente já tem divisão, tanto em norte e sul, quanto em leste e oeste do povo. Então você tem o povo para cá da região dos rios, né, para cá do Rio Jordão, é o Rio Jordão, né? Isso, é o Rio Jordão. À direita do Rio Jordão, a oeste do Rio Jordão, e também você tem uma divisão interessante entre Judá e o resto do povo. Porque quando Davi ele retornou, o povo de Judá escolheu ele, só que Israel não. O resto, olhando para a dinastia de Saul, eles tiveram predileção por Abner e Isbosete, né? E acabou que se rompeu uma guerra civil nisso. E por Mical, né, ela acabou também sendo devolvida para Davi. A gente vê, né, na narrativa que a esposa, né, de Davi tinha sido tirada dele e tal. Foi uma narrativa muito triste. E agora ela acaba voltando e isso mostra, né, um pouco da relação que Davi estava querendo tratar pacificamente com tudo o que aconteceu, né. E então Davi, né, nesse momento a gente vê que Joabe, ele acaba, perdão, não tem nada com Davi, né, mas assim, Joabe ele acaba matando Abner, porque por vingança, né, do irmão Azael dele, e nisso se esfacela a liderança de Israel, né. Isbosete também, igualmente, ele é assassinado, e nisso fica novamente esse vácuo político,
E nisso Davi ele toma a narrativa, né? Davi ele obtém então o reconhecimento de todo o Israel. E nesse clima já um pouco de paz, né? Então a gente viu que até aqui foi mais ou menos uns 7 anos, né? Então passa mais um tempo e Davi agora ele já consegue ter esse reino um pouco mais sossegado, se é que a gente pode dizer assim, né? E por conta disso, Davi ele já começa a criar certos projetos e uma das coisas era que ele iria agora estabelecer de fato essa monarquia definida como essa monarquia um pouquinho melhor estabelecida. Então, se antes você tinha Saul como rei, só que esse rei quase cigano, né, que tem a cidade ali, ele fica ali perto, mas está sempre na guerra, vai para lá, volta e tal, tal. Davi ele vai fundar uma capital para Israel e ele vai estabelecer novamente um centro de adoração e ele escolhe Jerusalém, né? Dificilmente poderia ser escolhido Hebron, porque estaria muito ao sul e o povo do norte ia reclamar. E dificilmente Davi poderia escolher uma cidade mais ao norte, porque o povo de Judá ia considerar ele como um traidor. E pra vocês verem como que estavam as tensões naquela época. E acaba que é escolhido Jerusalém, que é uma cidade que já era ocupada, já era conhecida, né, há muito tempo, que é conhecida na Bíblia também como Sião, né? Quando fala a cidade de Davi, Sião, trata-se de Jerusalém. E inclusive Siloé, se eu não me engano, também. Não, Salém. Jerusalém. Jerusalém era conhecido também como esse lugar antes de ser edificado, né? Então, o que o povo acabou escolhendo. E é interessante também que é, tem documentos egípcios até que falam assim de tempos antes, né, da época dos patriarcas e tal, falando da cidade conhecida já como Jerusalém, né, aquele lugar. E é só uma curiosidade isso, né? Mas enfim, no final acaba sendo escolhido como Jerusalém. Daí lá em 2 Samuel 5, a gente vai ver que lá é erigido um palácio, então já começa a ter uma sede burocrática da nação, né? E ali se torna também um centro religioso. A arca ela é trazida, né, de Abinadab em carros de bois, né? Não com os sacerdotes carregando ela no ombro, como era definido que deveria ser. E até a gente vê mais uma vez essa questão da pureza, né? Eu tinha comentado isso em semanas anteriores, que Deus ele é tão puro, né? Que a gente quer fazer alguma coisa, a gente estraga, né? Então a Arca da Aliança ela foi cair e foi o rapazinho lá tentar segurar, né? E ao tentar segurar, ele acabou sendo fulminado, né? Mas e se caísse no chão e sujasse e tal? Não, o chão ele é mais limpo e mais santo do que a gente, né? Mesmo do que o sacerdote ali. E dela acabou ficando em Obed-Edom, em Gibeá, né, por um tempo. E lá em Abinadab, quando ela ficou um tempo, como eu tinha comentado, né, era uma casa, aquilo ali era um terreno particular, não era um centro religioso, então provavelmente não foi mesmo usado lá como centro religioso. Então não foi usado nessa época, na época de Saul, essa arca nesse momento. Então a gente vê até o descaso, né, dele com a arca e tudo mais. E ficou lá, né? E daí o tabernáculo e o altar eles acabaram ficando em Gibeon por um tempo. Ainda não acabou, né, de acontecer, de ser levado ainda para Jerusalém. A gente vai ver isso no futuro, como que isso acontece. Mas esse centro de sacrifícios e tudo mais ficaram lá em Gibeon, porém Jerusalém foi erigida como essa sede e capital de instrução religiosa e de centro de burocracia do povo, com o Estado agora propriamente dito. E aqui a gente já tem a monarquia, a gente tem agora o Israel unificado, que você tem um povo todo unido sobre a mesma liderança, unido sobre a mesma língua, sobre a mesma religiosidade, enfim. E aqui a gente já entrou então no apogeu do povo de Israel. Então a gente já está aqui no topo, no lugar, entendeu? Que daqui Davi, Salomão, até aqui a narrativa foi construindo para chegar aqui, e depois disso também a gente vai ver que há um declínio muito grande, só que a gente tem esperança, né? Porque a gente sabe que Deus lhe prometeu que um dia apartaria a iniquidade de Israel. E Davi, ele queria construir um templo lá, né? Falou, poxa, né, Deus, o Senhor habita em tabernáculo, eu aqui no meu palácio, bonitão, né, e tal. Mas Deus, ele fala, não, Davi, por causa das muitas guerras que você depreendeu, você não vai poder, né? E só que a promessa é boa porque o filho dele faria isso.
e daí seu filho também ele manteria essa monarquia, e o trono seria com a descendência de Davi. Isso é importante porque Deus nunca falou isso para Saul. Então vocês vejam o que aconteceu com Saul e pense também o que não passava na mente de Davi, né? Por será isso acontecer comigo igual aconteceu com Saul, né? Parecia agora mais um rapazinho aí que acabar, né, e virar nisso, né? Você tem mais uma vez um período parecido com o dos juízes, só que eles com mais poder, né? Não. O que a Bíblia fala é que o filho erigiria um templo e que o filho seria rei, né, manteria o trono e que a descendência, ou o cetro, né, se manteria com a descendência de Davi. E Davi, então, ali ele se torna esse estadista militar, né, ele conseguiu conquistar, então, diversas coisas aqui, diversos pontos. Então, até é interessante, a gente tem aqui, então, esse reino de Saul, ele empreendeu essas guerras militares, e aqui a gente tem o reino de Davi. Né, aqui é importante a gente ter um pouco do que está em volta, né? A gente vai ver porque semana que vem porque que é importante esse mapinha aqui mostrando Arã, enfim. Mas enfim, aqui em cima você tem Israel e Judá. Isso já mostra um pouco desse partidarismo que havia, e isso vai ser importante depois, quando a gente vê a monarquia dividida, que depois da monarquia dividida, Israel e Judá não é a mesma coisa, entendeu? Então, se você está falando de Jerusalém, Jerusalém já não estava mais em Israel, estava em Judá, e, e era isso, sabe? Então, isso vai se tornar importante depois. Mas se perceba que você tem essa expansão do reino. Então, Saul ele tinha esse reino aqui um tanto reduzido, Davi ele conseguiu então expandir mais um pouco. E aqui a gente chega numa revolução econômica também, que a gente vê que agora Israel tem ferro. Isso é interessante porque antes os filisteus eles tinham um monopólio do ferro, tanto porque em Edom você tinha grandes reservas de ferro, enfim, e você tinha os filisteus que eles tinham isso, tinham também seus carros de guerra, eles tinham o monopólio, né, o domínio tanto tecnológico quanto de extração do ferro naquela época. Até o começo, né, vai comentar que o povo não tinha espadas e também que o povo até para afiar os equipamentos de arado, né, de agricultura deles, eles precisavam ir falar com os filisteus para eles fazerem aquilo. Então eles estavam debaixo do jugo dos filisteus, mas agora aqui em Davi, não. Davi, ele tendo empreendido essas conquistas, ele consegue, né, trazer um pouquinho mais dessa prosperidade para o povo. Então essa revolução econômica, né, que isso vai se estabelecer melhor lá em Salomão, né, esse aspecto econômico. Mas Davi ele conseguiu inclusive conquistar Edom, né, e lá era rico em ferro. E é isso, a gente está vendo então nesse momento a gente tem esse apogeu agora do reino de Davi. E a gente viu que tem esse caráter antitético, né, que Salomão ele foi esse rei decadente, mas Davi ele foi esse rei que trouxe a prosperidade. E se a gente for pegar então aquela dica de ver qual que é o apogeu de cada personagem, então, portanto, qual que era a missão dele, se o apogeu de Saul foi essas conquistas militares, depois disso veio a decadência, a gente vê que Davi conseguiu erigir Jerusalém e vai ficar para a semana que vem o que acontece depois, então, com Davi. E será que é esse o apogeu dele? Será que spoiler primeiro é que né? Então, a gente vai ficar por aqui, então, na Jerusalém tendo sido erigida. E daqui pra frente, então, a gente vai ver o que acontece. E semana que vem a gente vai ter, então, a parte 2 desse estudo. Que a gente tem agora o Israel unido. E daí, semana que vem, a gente vai ter ainda, né, esse período essa primeira fase da monarquia. Semana que vem a gente vai ter um pouquinho melhor essa segunda parte, então. Se a gente teve essa primeira fase, vai ter uma segunda fase ainda. Então é isso. Mais uma vez, eu vi que semana passada não tinham sido deixados, né, perguntas. Eu não tive, perdão, irmãos, eu não tive tempo de olhar agora se tem perguntas da semana passada. Então, nosso Q&A, mais uma vez, mais uma semana seguida, a gente está sem as nossas perguntas e respostas. Mas, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa, você pode colocar a sua pergunta nos comentários deste vídeo, tanto se você está assistindo agora ao vivo, quanto se você assistir depois a gravação. Mas temos isso. Uma notícia também é que agora os nossos vídeos do estudo estão no canal da nossa igreja, estão no canal do YouTube.
Então, se você entrar lá, vai ter uma playlist, né, lá do estudo de introdução ao Antigo Testamento. Então, se você quiser compartilhar, você quiser ver na sua TV, enfim, que fica mais difícil de ver no Facebook, agora a gente está com os episódios, os nossos estudos lá, né? Ainda não todos, não tivemos tempo hábil ainda de colocar todos lá, porque é um processo, né? Você precisa editar o vídeo, enfim, para daí mandar. Mas em breve estarão lá todos e este episódio também, este estudo também estará lá. Beleza? Então fica por aqui o nosso estudo. Nós faremos uma oração antes de terminar. E daí então estará terminado oficialmente o nosso estudo de introdução ao Antigo Testamento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti pela Tua instrução e por aquilo que o Senhor fez na Sua Bíblia. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cristalize esse conhecimento no nosso coração e que o Senhor esteja utilizando isso para a Tua honra e para a Tua glória, para que o Teu povo seja alimentado e o Teu povo seja feito um pouco mais conhecedor da Tua palavra, Senhor, que isso sirva para abençoar pessoas. Rogamos a Ti por cada pessoa que assistiu isso aqui ao vivo e que também pelas pessoas que assistirão possivelmente a transmissão. E pedimos que o Senhor esteja conduzindo tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então fica por aqui. Se você gostaria de assistir a segunda parte desse estudo, então você pode ver semana que vem, sempre nas quintas-feiras, às 21 horas, aqui no canal, na página do Facebook da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. O link é bem facinho, você vai em facebook.com/IPMSP, IPM de Igreja Presbiteriana Metropolitana, SP porque é de São Paulo. Então você só coloca isso no seu Facebook, facebook.com/IPMSP, você pode ver a nossa página. Para ver os vídeos ao vivo, você coloca /live, LIVE, e você vai poder ver essas transmissões ao vivo lá, todas elas até agora estão disponíveis lá. Então um grande abraço aos irmãos, que Deus abençoe a todos, espero que tenha sido útil, nos vemos semana que vem, quinta-feira, às 21 horas.